trazer, bendito Jesus, a graça obtida lá na cruz, em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Espírito vem, nossa alma ensinar, a fé e o amor em nós aumentar, em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Com estas palavras e com o hino que nós acabamos de cantar, meus irmãos, nós queremos e estamos invocando a presença do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto, esse templo nosso que é virtual, mas ele é real. Ele está presente, Deus está presente, porque ele é invocado. E ele é invocado aqui em Cacoal, como também em qualquer lugar do nosso país. Esse Deus, ele de fato se faz presente. E nós vamos ver que este salmo, juntamente com a leitura de Eclesiastes do dia de hoje, nós temos ali a demonstração de um Deus que tem um imenso poder, um enorme poder. Nossa mente não consegue nem imaginar o poder que esse Deus tem. Nós vemos as coisas que foram criadas, nós nos vemos no espelho e sabemos que Deus nos criou, mas nossa mente ela não consegue nem imaginar que do nada Deus simplesmente foi falando, como diz o nosso salmo, a voz do Senhor é poderosa. Ele foi falando e as coisas foram surgindo. Isso é realmente muito fantástico e maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos, nós queremos dizer a todos vocês que é uma grande alegria, uma grande satisfação para a Congregação Concórdia, aqui de Cacoal, poder chegar até o seu lar, chegar até o seu coração através deste meio de comunicação. Que honra, que privilégio vocês abrirem a casa de vocês para que nós possamos celebrar este culto nesta noite de quarta-feira. Que todos nós nos coloquemos de fato e de verdade na presença do Senhor. Se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer, façam até o momento da mensagem. Eu sei de alguns irmãos aqui da congregação, algumas irmãs que estavam internados devido ao Covid e outros problemas, e se estiverem participando aí, alguém da família estiver participando, eu peço que coloque ali no nosso chat, que façam os vossos pedidos e mandem notícia de como estes irmãos e irmãs estão
se sentindo. Nós vamos assim com o próximo hino, que é Perdão e Graça. Ao mesmo tempo, nós vamos cantar neste hino que nós somos fracos, mas o Deus que nós temos é o Deus de poder. Nós somos nada. Nós sem Deus não somos nada. Mas com esse Deus em nossa vida, com a manifestação do seu poder sobre nós, nós podemos bater no peito e dizer: o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é o Deus vivo e poderoso. Cantemos o próximo hino, Perdão e Graça. Nós queremos neste momento, irmãos, falar com esse Deus que Ele é muito forte, desse Deus que é poderoso. Nós queremos elevar o nosso coração, a nossa mente diante dEle, em pleno poder, em plena confiança também diante desse Senhor. Amado Deus, a nossa mente natural, a nossa mente humana, ela não consegue nem imaginar o tamanho do seu poder. Porque o Senhor, com uma só palavra,
fez com que as coisas começassem a existir. O Senhor criou o mundo do nada, fez o homem, fez a criação, fez a natureza perfeitos. Tudo está debaixo do teu poder, nada foge do seu controle. Assim nós nos colocamos, Pai, em plena confiança diante de Ti, te agradecendo por mais um dia, por mais um momento de vida, por mais um dia de trabalho, um dia de recuperar a saúde, um dia de poder passear, quem sabe, poder falar do teu amor, da tua graça e desse poder para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conseguimos, Pai, jamais iremos conseguir tirar de nós mesmos a culpa das nossas transgressões, mas não precisamos nos preocupar com isto, porque o Senhor faz. E o Senhor disse que se todo aquele que confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar. Então só o Senhor pode criar em nós um coração, uma mente, uma alma nova. Tudo novo, o Senhor só pelo seu poder tem condições de criar. E nós pedimos, Pai, nos lave e nos purifique de todas as nossas transgressões. Muitos pecados cometemos de forma involuntária. Quando vimos, ofendemos, pecamos. Outras vezes planejamos o nosso pecado. Mas não importa, enfim, todo pecado arrependido e confiando em Cristo Jesus, nós temos o perdão. Nós colocamos esse momento de culto na Tua presença, pedindo que o Senhor esteja em cada lar, em cada coração, em cada mente, em cada alma, pelo poder do Seu Espírito Santo e pelo poder da palavra que irá ser anunciada. Esteja em cada coração nesta noite, neste momento, guiando, consolando, fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto da nossa mensagem desta noite é o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 a 18. Vocês sabem que nós estamos meditando nesse texto, no todo o livro de Eclesiastes, já faz algumas semanas. E que bom poder falar sobre estas palavras. E nesta noite o nosso texto diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, e que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os mais sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nesta cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos.
Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É sobre esse texto que nós queremos meditar nesta noite, sobre o tema sabedoria e força. E antes da nossa mensagem, nós vamos cantar, então, o próximo hino, Deus é muito fiel e poderoso. Deus é muito forte e poderoso, Ele nos dá libertação. Cristo, seu Filho, Deus conosco, é nosso Rei e salvação. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. Os mortos não louvam o Senhor, nem as imagens têm poder. Nas suas bocas não há voz, nem com os olhos podem ver. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. como palhas vão ao vento, falsos deuses seguirão. Pedras, santos e sereias, mau caminho e perdição. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. tenho luz no meu caminho, boa nova no chamado. Santifica e congrega, santo és tu, ó Deus amado. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. Deus é fiel e Senhor. Deus é muito forte e muito poderoso. Ele nos dá libertação. Cristo, seu Filho, Deus conosco, é nosso Rei e salvação. Que esta seja a confissão da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Nós precisamos, irmãos, da sabedoria e força de Deus para vencermos cada dia e aprendermos dele aquilo que precisamos, aquilo que é de fato essencial na nossa vida. Que o Espírito Santo seja o nosso guia neste meditar. Amém. Vejamos como é interessante e percebermos, irmão, em nosso dia a dia que isto acontece de fato e de verdade. Escreve o pregador: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Que os mais sábios nem sempre têm pão. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Que os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. Vamos por partes para ver como isso tudo faz sentido no nosso dia a dia. Os mais rápidos nem sempre vencem, diz o nosso texto. Uma corrida, nem sempre quem sai desesperado, mesmo sendo o mais rápido, irá vencer a mesma.
Vamos pegar como exemplo a corrida de São Silvestre. Quando nós vemos a largada, muitas e muitas vezes, alguns corredores, mesmo sendo rápidos, eles tomam uma decisão errada. Porque eles investem toda a sua energia, eles investem toda a sua força na largada, nos primeiros quilômetros, e esquecem algumas vezes que a corrida de São Silvestre é uma corrida de estratégia também. Precisa ser usada uma estratégia. Então, quem une a sabedoria com a sua velocidade tem maior probabilidade de chegar na frente dos demais. Então, precisa estar sempre muito ligado na estratégia que vai usar. Depois ele diz: os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Um belo exemplo bíblico disso, Davi e Golias. Não preciso nem falar mais nada sobre isso, porque vocês conhecem a história. Vocês sabem quem era Davi e quem era Golias. Então nem sempre o mais forte vence, mas a estratégia que se usa, a forma que usa, e principalmente Davi, quando ele disse: eu vou enfrentá-lo com o poder do meu Deus, eu vou em nome do Senhor. E aí ele tinha tudo. Ele sabia que ele podia vencer, ele tinha confiança, porque se Deus estivesse com ele, ele venceria. E como de fato venceu. E nós vemos ao longo da história da humanidade grandes impérios sendo derrotados, muitas vezes por outros impérios muito mais fracos. Depois ele diz: os sábios nem sempre têm pão. Quando pegamos algumas pessoas que estão na rua pedindo ajuda para comer, muitos deles, e nós já vimos reportagens sobre alguns deles, pessoas que têm um excelente conhecimento de uma profissão, que são excelentes profissionais, mas por uma situação da vida, naquele momento, eles não têm o que comer. Estão mendigando o seu pão de cada dia. Os prudentes nem sempre têm riqueza. Vamos lembrar que prudência é aquele que também ele economiza, ele guarda, ele cuida do seu salário. Ele é responsável com o seu salário, com o valor que ele ganha trabalhando. Mas mesmo assim ele não consegue juntar, atendendo às necessidades da sua família, não desperdiçando o dinheiro, mas ele não consegue elevar o seu patrimônio. Ele controla, mas não consegue juntar um valor significativo. Depois ele diz: os inteligentes nem sempre são honrados. Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas ela tem dificuldade em conviver com outras pessoas por uma série de fatores. Ela não consegue conviver praticamente em uma sociedade. Ela é inteligente, mas ela não é honrada por aquilo, pela sabedoria que ela tem. Porém, ele conclui a frase dizendo: mas que tudo depende do tempo e do acaso. Eu percebo neste final da frase, mesma coisa que dizer: se for do meu interesse, aí vou respeitar o próximo, vou ajudá-lo. Quer dizer, depende da situação, eu até me adapto, eu até vou e auxilio. Depende do tempo e do que se precisa. Pensemos sobre isso. E aí o versículo seguinte, o versículo 12, ele diz assim: pois ninguém sabe a sua hora. Nós sabemos o que passou no dia de hoje.
Nós sabemos de todas as nossas lutas, batalhas, do que nós vivemos hoje. Eu vi ali que a Neire, por exemplo, agradeceu pela melhora da saúde, está internada, então ela sabe o que aconteceu hoje com ela. Assim como eu sei o que aconteceu comigo, vocês sabem o que aconteceu com vocês. Mas de que hora, afinal, está falando esse nosso texto? Ele diz assim como os peixes que são apanhados na rede de forma traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. O que o texto está dizendo, que não importa aqui, que debaixo do sol, todos nós não conseguimos prever exatamente que hora, que dia que vai vir a calamidade, as aflições, as tribulações sobre a nossa vida. Tempo de aflição e tempo de angústia. Quando virá? Será que amanhã conseguiremos viver sem angústia, sem aflições? Não sabemos, Deus o sabe. Lutero, ele escreve o seguinte sobre esse versículo: um peixe agarra a isca e engole o gancho. Pássaros confiantemente entram e comem, ignorando que se trata de uma armadilha. E então repentinamente são capturados. Assim acontece que quando escolhemos alguma coisa boa e esperamos por ela, somos enganados. E quando parece que algo ruim está por acontecer, é algo bom que acontece. A experiência por si mesma ensina que os negócios humanos acontecem não de acordo com os nossos planos, mas geralmente contrário aos nossos planos. Esta é a origem da declaração de pessoas frustradas. Não era isso que eu tinha em mente. Quantas vezes na minha vida eu já expressei esta frase: não era isso que eu tinha em minha mente. Não era esse caminho que eu imaginei que nós iríamos trilhar. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e planejou um caminho? Planejou uma estratégia de vida, uma estratégia de negócio, do seu trabalho, do seu dia a dia? Quantas vezes os seus planos foram frustrados? Quantas vezes, em vez de viver momentos de alegria que você havia planejado há 10 dias, há 15 dias, há um mês, há 10 meses, como por exemplo um momento do casamento, né? Quantos casamentos que nós já vimos que foram frustrados na última hora? Estavam planejando tudo para ser um momento fantástico e maravilhoso na vida, mas vieram os problemas, as angústias, as aflições que estavam totalmente fora do plano. Quantas vezes, por outro lado, nós prevíamos que algo ruim iria acontecer? Nós estávamos vendo que alguma coisa, alguma aflição terrível viria. E, no entanto, aquilo não se concretizou. Aquele momento não existiu porque Deus mudou aquela situação. Então, como ele diz assim, olha, nós não sabemos, e por isso ele faz essa comparação aqui dos peixes que caem em redes, dos passarinhos que caem em armadilhas. Assim é o ser humano. Nós vivemos, nós andamos, nós planejamos, mas de repente nós somos pegos e nos deparamos com as aflições da vida. Nunca sabemos quando virá a aflição. Agora, como filhos de Deus, como herdeiros de uma vida maravilhosa no céu,
Nós podemos dizer que venha o que vier, Deus estará com o seu povo. Amanhã seja um dia de alegria ou de aflição, não importa. Deus está com o seu povo. Deus conduz o seu povo. Deus guia o seu povo mansamente pelos caminhos da vida. Isso nós podemos ter absoluta certeza. No versículo 18 ele diz: mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É exatamente aqui ele está falando daquele contexto em que um homem atacou uma cidade. E havia um homem muito sábio que podia livrar a cidade dos ataques e poderiam ser poupadas muitas vidas. Só que ninguém lembrou de conversar com a sabedoria. Ninguém lembrou de buscar a sabedoria. E assim uma pessoa má pode destruir muitas coisas boas. Essas coisas que foram planejadas, cuidadas por anos, de repente chega alguém e destrói tudo. Assim como Adão e Eva, que destruíram completamente a criação de Deus. Conduziram a criação de Deus para as aflições, para os tormentos da vida. Precisamos do Espírito de Deus para sempre procurar zelar por aquilo que é bom e saudável para toda a sociedade. Como cristãos, nós não devemos abrir mão da palavra de Deus, daquilo que Deus impõe, mesmo que a sociedade entenda que isso seja uma coisa ruim. Mas nós não podemos abrir mão desta palavra de Deus, porque é a palavra de poder. Deus tem colocado pessoas sábias ao nosso lado para nos conduzir com as suas palavras. O versículo 17 ele diz assim: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Palavra de sábios vale muito mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Vamos nos apegar às palavras de Deus que chegam até nós. E de que forma elas chegam até nós? Elas chegam até nós muitas vezes pelos cristãos. Pelos cristãos que pelo Espírito de Deus são sábios e que nós deveríamos dar mais valor a essas pessoas. São pessoas colocadas ao nosso lado para nos orientar e ajudar em nossa caminhada. Essas pessoas cristãs de toda a natureza são assim, são os nossos pais, nossos avós, pastores, fiéis, professores cristãos e muitas outras pessoas que estão colocadas ao nosso lado. Ouvir os sábios, de fato, nos ajuda demais. É uma pena que muitos desprezam a sabedoria que vem dos sábios, guiadas pelo Espírito de Deus. Quantas vezes desprezamos as sábias palavras dos nossos pais? Quantas vezes foram desprezadas as sábias palavras dos nossos avós? Essas palavras que poderiam nos livrar de muito sofrimento, mas nós, na nossa ignorância, naquele sentimento de não querer que ninguém conduza e ninguém diga o que a gente deva fazer, nós deixamos essas palavras simplesmente escaparem de nós. Nós temos hoje
o privilégio de buscar esta sabedoria. Nós temos hoje a graça de Deus de poder ler essas palavras sábias, crer nelas, confiar nelas, depositar nelas toda a nossa vida. E vamos lembrar o que diz lá em João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. É a palavra de Deus, Jesus Cristo, que veio e habitar entre nós, para nos tornar sábios para a salvação eterna. A sabedoria do mundo não deveria nos interessar tanto assim. Nós deveríamos ser, acima de tudo, sábios. Sábios em Cristo, para a salvação, para a vida eterna. Portanto, irmãos, creiamos e busquemos esta sabedoria. Olhemos para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Busquemos o reino de Deus em primeiro lugar em todas as situações, porque nesta sabedoria, nas palavras de Deus, nós somos tornados sábios para a salvação eterna. Que Deus conduza assim o nosso coração, hoje e sempre. Amém. Nós queremos, irmãos, falar com o nosso Deus em oração. Quero agradecer a Milena que trouxe os pedidos aqui de vocês. Ladir Estrei pede oração pela Neire, que está hospitalizada e melhorando, né? Graças a Deus. Ontem também a gente ficou sabendo desta internação aí, tá, desde domingo. Ilma Knack pede oração por sua saúde. Evelyn Klippel Ferreira pede oração por sua mãe, irmã e padrasto, que irão a Porto Velho, e pede que Deus guarde a eles na estrada e nada aconteça de ruim. Glaucineia Krauser pede oração pela tragédia causada pela enchente em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Deus dê força às famílias. Aqui aproveito, quero lembrar que realmente essa tragédia, o último número que eu vi foram 67 pessoas que já faleceram, e parece que há dezenas de desaparecidos ainda, né? Que Deus esteja guiando todo o trabalho. Se vocês derem uma olhada também no Instagram, eu vi que a IELB, ela colocou lá a conta da congregação da IELB lá do Rio de Janeiro, para as ofertas para os nossos irmãos que sofreram e que estão vendo muito sofrimento das pessoas lá. Então, se houver interesse em fazer essa oferta, poderão entrar lá e fazê-la, tá? Lindaura Hammer pede oração para todos de sua família. Agradecimentos. Glória Litte agradece por mais um ano de vida da Jéssica. Neuza Neumann agradece pelo aniversário de sua neta, Maísa Heller Egert. E Neire Lúcia Estreia agradece pela grande melhora na saúde. Opa, que bom, ficamos felizes aí por estarem melhorando cada vez mais, né, Neire? A gente tem que louvar e agradecer a Deus por isso. Irmãos, nós vamos neste momento então falar com o nosso Deus em oração, cada um de vocês lá no seu lar. Eleve o seu coração, eleve a sua mente, eleve a sua alma em plena confiança. Vamos falar com esse Papai do céu, porque ele se agrada de ouvir a nossa voz e ouvir o nosso agradecimento e os nossos pedidos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar que nós, como seres humanos, podemos planejar. Mas é o Senhor quem irá conduzir a nossa vida. É o Senhor que estará guiando os nossos passos. Nós não sabemos, Pai, o que virá no dia de amanhã.
O dia de hoje nós já sabemos o que aconteceu. Se aconteceram momentos de aflições hoje, nós podemos te agradecer porque superamos. E se as aflições ainda permanecem, nós podemos confiar que o Senhor estará nos dando força pela sua palavra para guiar o nosso coração. Pai amado, te agradecemos imensamente pelas bênçãos derramadas, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela família cristã que nós temos o privilégio de poder conviver com ela, seja na nossa congregação local, como aqui também em nosso culto online. Abençoa cada família, continue guardando cada um e que cada coração decida todos os dias confiar no Senhor. Porque este é o caminho que de fato nos traz muita paz, nos traz a tranquilidade para enfrentarmos todas as situações confiando no pleno poder da sua palavra. Nós queremos te louvar e te agradecer pelos aniversariantes, e aí nós nos unimos aqui com a Glória e com a Neuza Neumann, colocando os seus amados diante de ti, em louvor e agradecimento por mais um ano de vida. Te somos imensamente gratos, Pai, por todo o cuidado que o Senhor teve com cada um deles. Assim também te louvamos e te agradecemos pela recuperação da Neire Stray, que ainda está no hospital, mas está melhorando. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por isso, tanto a Neire como tantos outros irmãos que estão se recuperando das suas enfermidades. Louvamos o Senhor por estas recuperações. Também colocamos diante de ti, nos unimos com a Ladir Stray, que ainda como um coração de mãe, que está aflito pela sua filha, está colocando a Neire diante de ti e pedindo que esta recuperação ela seja rápida e que a Neire possa assim retornar para a sua casa. Nós nos unimos com a Evelyn, colocando também as pessoas da sua família que farão uma viagem a Porto Velho. Abençoa para que cheguem em segurança. Diante de ti, Pai, nós colocamos também a Lindaura Hammer e toda a sua família, entregando cada um deles aos teus cuidados, na certeza de que o Senhor sempre é fiel e conduzirá, está chamando, está dando a oportunidade das pessoas ainda se arrependerem e voltarem para o Senhor. Nós colocamos diante de ti, Pai, todo o sofrimento, tragédia, em nosso país todo, muitas coisas acontecendo, no mundo todo, grandes tragédias, muitas mortes. Colocamos cada família enlutada diante de ti e de uma forma bem especial nós queremos entregar toda a situação que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já tivemos muitas mortes devido às chuvas e nós clamamos a ti, Pai. O Senhor que tem todo o poder de mandar muito mais chuva. O Senhor tem poder para fazer chover dias e dias sem parar. Mas também o Senhor tem poder para cessar as chuvas, para amenizar o sofrimento. E acima de tudo nós rogamos, Pai, que as pessoas que estão vivendo toda essa tragédia, todos nós, na verdade, que isto sirva para alertar as pessoas, para que os corações olhem para ti, busquem o teu reino, busquem a tua justiça. Que nós, como cristãos do país todo, possamos nos unir, mandar ajuda de uma forma ou de outra para auxiliar os nossos irmãos que lá perderam tudo, talvez estão de luto, mas que também possamos auxiliar com aquilo que é de material e de alimento para amenizar o sofrimento que eles estão passando. Nós colocamos, Pai, todo o nosso país aos teus cuidados, nossos governantes, nossas autoridades, as autoridades da nossa igreja, seja distrital como também a nível nacional. Que dê a eles a sabedoria do teu Espírito Santo,
que eles se deixem guiar por Ele, para que assim possam sempre fazer o melhor para o Teu reino, em prol da salvação de muitas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecendo e pedindo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por mandarem os pedidos e agradecimentos na oração. Tenho certeza que também Deus ouviu a vossa oração lá no seu lar. Deus está atento aos seus filhos em qualquer lugar do mundo. Agradeço aí também a todos vocês que já adquiriram o meu livro, o livro A Oração que Veio do Céu. Se vocês tiverem interesse em adquirir, podem entrar em contato. Temos vários pontos aí de venda, inclusive até na Amazon está disponível de forma digital. Temos na Americanas e outras lojas, temos na Editora Concórdia e temos também, podem encomendar direto comigo aí. Minha filha está ajudando a atendê-los também da melhor maneira possível. Então, muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. Irmãos, um grande abraço. Nós teremos aí no sábado à noite o nosso culto às 19 horas, tanto presencial como também de forma online. E de manhã cedo, às 8 horas, nós vamos iniciar então com a instrução de confirmandos, tanto da primeira turma como da segunda. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração. Continuem firmes, vamos continuar firmes, lutando, olhando para Jesus, sabendo que as tempestades da vida virão. Mas esse Jesus, ele estende a sua mão, ele acalma as tempestades, ele acalma a nossa dor e ele nos conduzirá sempre pelo caminho correto. Que Deus assim os guarde. Deixo com vocês a bênção do Senhor e logo depois mais um hino, então, o hino que fala: quem pode livrar como o Senhor. Um grande abraço a todos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar